Ô, Thales, me conta uma coisa, cara. Uma coisa que todo mundo fala aqui no canal e todo mundo fala questionando, né? Afinal, os portugueses, eles roubaram ou não roubaram o ouro do Brasil? Ó, rapaz do céu, isso aí dá corda pra manga, isso aí. Bom, vamos lá, vamos entender algumas coisas que eu penso, pelo menos, assim, que eu entendo. Não, então assim, deixa eu só explicar, né, para quem tá nos acompanhando aqui através do canal, que o Thaleson é um professor de história que conhece muito bem aí, estudou muito bem a história do Brasil, especialmente, e, consequentemente, a história de Portugal, que eu convidei hoje aqui para ele falar para a gente sobre essa questão, né? Porque muitos portugueses falam, mas Portugal não roubou nada, Portugal roubou. Queria hoje aqui levar esse assunto aqui para a gente tentar discutir de uma forma um pouco mais técnica. Beleza, Thales? Perfeito. Obrigado pela sua visita, pela sua participação. Obrigado, agradeço eu. Aqui no nosso espaço. É um prazer. E aí, cara, me fala, o que a história vê sobre esse assunto? É um tema bastante complexo, né, Thales? É complexo. Sim, a gente tem que, para começar a entender tudo isso, a gente precisa entender o que a gente está falando de um período colonial da história do Brasil. O Brasil era uma colônia de Portugal. Nós éramos de Portugal. Éramos Portugal, nós não tínhamos uma bandeira, não tinha bandeira do Brasil. A bandeira que a gente usava aqui era a bandeira de Portugal, não tinha um governo no Brasil. O governo era lá em Portugal. Então a gente era um pedaço de Portugal. Então toda vez que vem com esse papo, roubaram nosso ouro. Pera lá. Calma aí, né? Calma aí. Porque no fundo não era nosso ouro. Não existia nós ainda. O processo de formação do Brasil é um processo que começa só no século XIX. E aí a gente está falando do ciclo do ouro lá do século XVIII, século XVII, no finalzinho do século XVII ali. Mas foi no século XVIII que o bicho pegou mesmo. Então era um período em que não existe Brasil. A ideia de Brasil não existe ainda. Então, mas quando a gente fala assim, os portugueses pegaram o nosso ouro, além do ouro, pegaram as madeiras, pegaram as coisas, né, a riqueza do Brasil. Por que a gente não pode dizer com os índios aqui? Os índios estavam aqui. Eu acho que se a gente tivesse um indígena com a gente, talvez ele seria a pessoa com maior autoridade para falar. Entendi. Vocês pegaram nossas coisas. Tudo bem, aí a gente ia baixar a orelhinha. Tá bom, a gente pegou mesmo. Aí ok. Mas na relação entre Brasil e Portugal, não sei se aplica tanto. No século, eu vou um pouco para frente do ciclo do ouro, que vai ajudar a gente a entender um pouco lá para trás. No século XIX, houve um negócio que, no caso da Europa, é um negócio bastante problemático, que foram os nacionalismos. Nacionalismo é aquela ideia de que a nação ela é soberana. No século XIX, houve um grande problema, que essa ideia de nação soberana, que ela é autodeterminada, no caso europeu, gerou problemas graves, gerou a colonização da África, gerou, depois do século XX, movimentos fascistas, o próprio nazismo foi alimentado por isso também, né, entre outras coisas, por isso. Mas na caso da América, não. No século XIX, aqui no continente americano, a gente também teve um processo de construção de nacionalismos. Só que se na Europa isso tem uma conotação bastante negativa, no caso de nós aqui, americanos, o significado é o mesmo, a ideia de formação de uma nação. Só que para a gente tem conotação positiva. Então, é bem diferente, assim, porque muito do nacionalismo americano é a ideia de que a nossa nação luta por uma liberdade em relação aos países europeus. Então, a ideia de construir um nacionalismo sul-americano, latino-americano, foi muito nessa ideia de que nós somos uma nação soberana, somos livres, lutaremos por nossa liberdade, não aceitaremos mais a colonização. Isso foi alimentado durante todo o século XIX, somos uma nação soberana, somos uma nação, né, livre. E na medida em que você alimenta isso, você vai criando alguns discursos, e alguns discursos entram nessa parada. Por exemplo, roubaram o nosso ouro. Isso muitas vezes serve para justificar as nossas pobrezas. Olha aí, cara. Não, mas aí você falou uma coisa agora que fiquei me pensando, né? Interessante essa questão do nacionalismo, porque se hoje a gente for comparar hoje, né? Claro que a gente, só fazendo um parênteses aqui, hoje, quando a gente analisa, por exemplo, o nacionalismo hoje do Brasil e Portugal, é muito diferente. Hoje, por exemplo, eu não vejo mais o Brasil nacionalista nesse sentido. Eu já vejo Portugal muito mais. Se fala, por exemplo,
para qualquer jovem lá, eles têm parece que eles têm uma coisa assim, não diria um respeito, mas eles valorizam mesmo aquilo que é deles, eles querem sempre falar, não, o nosso aqui é assim, é bom e tal. Eu já vejo que o Brasil hoje em dia, a gente meio que já não tem mais isso, né? A gente não valoriza muito essa coisa assim da nossa cultura. Eu percebo isso, não sei se eu estou enganado, assim, porque lá em Portugal, né, todas as vezes que eu entrava em alguma discussão assim com essa questão cultural, assim, eles sempre valorizavam muito, né? Até no outro vídeo eu falei aqui uma coisa que eu achei engraçado, que algumas pessoas comentaram que quando um dia eu, numa aula lá, eu fui cair na besteira de falar assim que os jogadores do Brasil era melhor do que os portugueses. Meu Deus, cara, pra que eu fui falar isso? Os alunos quase me tiraram da sala. Por quê? Porque eles têm muito isso, muito... Né, o Cristiano Ronaldo é uma pessoa muito amada, muito respeitada, ele é português, eles valorizam muito isso. Já a gente meio que não liga muito pra isso mais, cara. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que assim, a gente tende a ser mais nacionalista, às vezes a gente confunde com a ideia de patriotismo, são coisas diferentes, nacionalismo e patriotismo são coisas diferentes, mas às vezes a gente é mais nacionalista diante de outra pessoa que não é do país, por exemplo. A gente, entre os brasileiros, sim, a gente tem um costume maior da gente desce o cacete no país. Nós temos esse problema, não sei o que lá. Mas quando tá Só fora... que quando você tem alguém que não é do teu país e aquela pessoa fala mal, aí aquilo lá te incomoda. Assim. Sim. É como se só você tem direito de falar mal de você mesmo. É tipo torcida de futebol. Torcida de futebol assim. Vocês pegam lá a galera que torce para um time lá, entre torcedores do time, mete o pau. Esse time é uma porcaria, o treinador não sei o que lá. Só quando vem alguém dar pitaco no teu time, você cresce. Exato. Você defende. Eu acho que tem a ver com isso, esse tipo de posição. Se alguém vem falar que os nossos jogadores são piores do que os jogadores da Argentina, na hora a gente levanta a bola. Né? Tem isso. Bom, mas voltando ao negócio do ouro. Voltando. Desculpa, daqui a pouco a gente começa a falar de futebol. Dispersei aqui, mas então, voltando à questão do ouro. Me diz uma coisa, volta a falar, mas eu depois queria que você falasse uma coisa. E a história, ela tem algum dado, assim, por exemplo, quanto de ouro, tem. Quanto de matéria, sei lá, de riqueza, de matéria de pau-brasil, por exemplo? Tem um dado? Tem, assim. O ouro no Brasil ele começa a ser explorado... A primeira vez que encontraram ouro no Brasil foi em 1640. Ou seja, já tinha 140 anos do descobrimento. Tinha tempo pra caramba. Só que o ciclo do ouro, como a gente conhece ele, o ouro em grande quantidade, começou a partir de 1680, um período que vai uns 100 anos mais ou menos. 1680 até 1780, por aí, quando começa a esgotar. Nesse intervalo de 100 anos, que é um período curto. A estimativa é que tenha sido retirado da região das Minas, da Minas Gerais, né, para quem é brasileiro sabe onde é, para Minas Gerais, cerca de, em média, 35 toneladas anuais de ouro. Caraca. Num conjunto de 100 anos é muita coisa. Tanto que tem algumas pessoas que fazem a estimativa de que 1/3 do ouro que está disponível no planeta Terra, hoje, em 2022, tenha saído do Brasil. Caraca, 1/3. É muita coisa. Você está entendendo? E aí isso alimenta essa coisa de roubar o nosso ouro. E eu sempre insisto nisso. A gente fica nessa de roubar o nosso ouro, quase que como jogando para um terceiro a responsabilidade pelos nossos problemas. Tipo, se não tivessem pegado o ouro aqui... A gente seria muito rico. Eu não sei. O ouro em Serra Pelada era nosso. E a gente não... Cadê esse ouro? Onde está? Onde está? Mas aí até uma questão que eu também fiquei pensando, né? Porque daí a gente fala também que Portugal está com esse ouro, mas em Portugal hoje, onde será que está esse ouro? Porque eu fiquei 2 anos em Portugal, andei por muitos lugares e não vi esse ouro, não vi. Onde será que está? Você sabe que tem uma frase que é famosa, que ela fala assim, que o ouro deixou buracos no Brasil, uma referência às minas, né? Deixou buracos no Brasil, deixou igrejas em Portugal e deixou fábricas na Inglaterra. Essa é uma frase bem conhecida no Brasil. Ela tem vários problemas, porque não é verdade que o ouro só deixou buracos no Brasil. O ouro transformou o Brasil. Muitas coisas. O primeiro movimento artístico no Brasil, por exemplo, foi na região de Minas Gerais. O ouro trouxe cultura, trouxe vida, trouxe dinâmica, trouxe uma classe média inédita, trouxe urbanização do Brasil pela primeira vez. Então, não é verdade que deixou buracos. Mas a outra parte é bem verdade. O ouro deixou, verdade, igrejas em Portugal,
Eles têm muitas igrejas. Muitas, lindíssimas. E fábricas na Inglaterra. Isso tem a ver com acordos que foram assinados no começo do século XVIII, especialmente entre Portugal e Inglaterra. Você sabe que Portugal, ele no século XVII ainda, em 1640, Portugal se separou da Espanha. Por um tempo, Portugal e Espanha foram um país só, a União Ibérica. Quando Portugal se separa da Espanha, Portugal buscou um novo parceiro na Europa. Antes era a Holanda, na história da produção do açúcar, no Brasil principalmente. Só que durante o período em que Portugal e Espanha foram um país, a Holanda, por questões do momento, acabou invadindo o Brasil. Então, sim, houve a ocupação holandesa do Brasil, no Nordeste, a região açucareira. E aí a boa relação que tinha entre Portugal e Holanda acabou. E Portugal busca, então, um novo parceiro. Esse novo parceiro era a Inglaterra. Naqueles anos, a Inglaterra despontava já tinha iniciado a colonização da América do Norte. Naquela altura, a Inglaterra já vivia um processo de modernização com as manufaturas, talvez ali a primeira etapa do que viria a ser a Revolução Industrial. E a Inglaterra crescia. Até então, não. A Inglaterra era um país até de escanteio, assim. Os protagonistas da Europa eram Portugal e Espanha. E, de repente, tudo mudou, principalmente para Portugal. E encontraram na Inglaterra, naquele momento, um grande parceiro. E aí, em 1703, o ouro já tinha sido encontrado. No Brasil não estava no auge ainda, mas já tinha. Aí Portugal e Espanha assinam um acordo, chama Tratado de Methuen. Ou a gente chama aqui no Brasil também de Tratado dos Panos e Vinhos. Portugal e Espanha. Portugal e Inglaterra. Inglaterra. Ah, tá. Eles assinam esse acordo. E nesse acordo era o seguinte... Naquela altura, Portugal buscava compradores para a produção, principalmente de produtos agrícolas em Portugal, o caso era o vinho do Porto. Vinho do Porto, que é o vinho de sobremesa, que a gente toma aquele vinho docinho lá, maravilhoso. É o lugar que está atrás aqui, olha, atrás de você, é o Porto aí, ó. É um vinho maravilhoso. Maravilhoso. Né? Você toma pouquinho, porque você toma muito, é fortíssimo. Você sabe que uma curiosidade é que o vinho do Porto, naquela época, não era bebida, era medicamento. Era visto como tonificante, tipo biotônico Fontoura. Tipo biotônico Fontoura, tá ligado? E Portugal queria acordos para vender vinho. E a Inglaterra fez uma proposta. A proposta foi a seguinte, a Inglaterra se comprometeria a comprar o vinho português, todo, 100%. E, em troca, Portugal permitiria que os produtos ingleses entrassem em Portugal quase sem pagar impostos. Facilitava a entrada de produtos portugueses. Só que, à época, a Inglaterra já era uma nação em desenvolvimento industrial. Já estava caminhando para o processo que veio a ser a Revolução Industrial. Sim, ainda não estava no auge da Revolução. Não, porque daí um pouco mais para frente. Mas a Inglaterra já estava muito adiantada em relação ao mundo. Já estava começando a fazer a máquina a vapor lá, já estava começando. Já estava ali, estava sentindo o cheiro da fumaça já. E Portugal aceita, em troca da compra do vinho, comprar produtos ingleses. O problema é que a gente costuma até dizer que isso é quase com um atestado de óbito da industrialização portuguesa, assim. Porque quando Portugal se deparou com o mundo se industrializando, coincidentemente era o auge do ciclo do ouro no Brasil, bem na época, 1740, 1760, naquela época Portugal, por causa desses acordos, não conseguia competir. Então, se fosse o governo português até tentou, Dom José, na época, em 1750, assumiu o trono português e permitiu que uma pessoa muito alinhada com os tempos daquela época, que era o Marquês de Pombal, assumisse como, entre aspas, primeiro-ministro de Portugal, com o intuito de modernizar Portugal, porque ele estava vendo Portugal ia ficar para trás. Um português que tentasse montar uma indústria acabava gastando mais para produzir qualquer coisa dentro de Portugal do que comprar o produto inglês. Não tinha como competir, cara. Chega um momento em que, se um português tenta competir com o inglês, ele não consegue. Os impostos para ele dentro de Portugal são maiores do que se ele for comprar da Inglaterra. Então, se você é um consumidor vivendo em Portugal naquele momento e tiver um produto português, um produto inglês, provavelmente o inglês é mais barato. Então, os industriais de Portugal não competiam. Não tinha como. E isso posiciona Portugal como uma nação compradora de mercadorias. Coincidentemente, no auge do ciclo do ouro do Brasil. Que é aí que vai fazer a troca. Por isso dessa frase, que o ouro deixou buracos no Brasil, igrejas em Portugal
de fábricas na Inglaterra, porque era basicamente transferir a riqueza. Saía do Brasil, ia para Portugal, passava para a mão dos ingleses. Que legal essa história, cara. É assim que o negócio é muito legal. Constrói. É muito legal, assim, a gente tá aqui falando, contando isso, porque, assim, eu acho que tem muita gente, até portugueses aqui, que acompanha a gente aqui no canal, que talvez não sabem disso. E também até alguns que nem vão ver o vídeo até o final e vão reclamar e falar, porque realmente tem algumas pessoas que eu não entendo. Começa a assistir o vídeo pela metade e não vai até o final. Mas, assim, é muito interessante a gente entender isso, porque essa história também é a história do Brasil, se a gente parar para pensar. Claro, tá totalmente. Por isso que eu falei lá no começo. Na verdade, não havia Brasil ainda. Então, tudo isso que acontece em Portugal tem reflexos aqui dentro. Tá ligado. É como se nós fôssemos uma extensão do território português. Tá fora, tem um oceano nos separando. Mas somos Portugal. A nossa bandeira é a bandeira de Portugal. Aí a pergunta, né, que talvez a gente poderia pensar se Portugal não tivesse separado, né, Brasil tivesse separado de Portugal, talvez será que hoje não estaria melhor? Ou será que estaria pior? Será que como seria, né? Será que a gente estaria muito parecido com aí a África, sei lá, com os problemas? Não que, né, o Brasil tá muito bem ultimamente, mas será que a gente não estaria melhor? Não sei, né? Eu também não sei. É difícil fazer exercício de o que seria, né? Achar, é né? Achismos. Achismo. Aí a gente vai entrar no campo do achismo. Exatamente, né? Mas eu acho que não daria para comparar duas situações assim. Porque o Brasil, lá no século XIX, quando se separa de Portugal, o Brasil já não tinha os problemas que a África veio a ter no século XX, né? Então a gente já tinha um governo estabelecido, até porque a família real se transferiu, tem toda aquela história, né? Sim. A gente tinha um governo estabelecido aqui, haviam já a agricultura já produzia riquezas aqui dentro, a cafeicultura já estava começando, então a gente já tinha riquezas que, independente de Portugal continuar ou não, elas existiriam. Então, não sei se a gente estaria numa situação tão ruim. Eu acho que nós temos outros problemas que a gente quiser discutir. Aí seria discutir quando que o Brasil fez a opção por ser um país agroexportador. E aí já é uma outra questão, né? Legal. A gente traria a história econômica do Brasil. Mas esse negócio voltando a falar do ouro lá, né? Você sabe que quando Portugal começou a colonizar o Brasil, tinha um imposto, que era o quinto, né? É verdade. Tinha o quinto, né, cara? Uma galera acha que o quinto foi um imposto inventado para o ouro. O quinto era o seguinte, o quinto era uma lei portuguesa que dizia que um quinto de qualquer produto de extração que fosse encontrado no Brasil deveria ser entregue como imposto a Portugal. Não significava que você tinha que ir lá e dar ouro para Portugal. Você dava, depois da venda do ouro, você pegava um número lá, ganhei tantos, 1 milhão de réis. Já existia ali um papelzinho. Claro. Né? Aí eles faziam conta naquele 1 milhão de réis tal, e tiravam um quinto dali. Só que não é para o ouro. Esse imposto valia desde o começo da colonização. Valeu, por exemplo, para o pau-brasil. Então, lá no comecinho, 1510, quando começou a extração do pau-brasil, já se pagava o quinto. Então, a galera, na época que encontraram o ouro, a galera que foi para Minas... Então, eu sei muita gente de São Paulo, né? Minas era um campo aberto, não tinha nada. Sim. A galera que foi para lá, essa galera sabia que tinha que pagar esse imposto. Não era novidade para ninguém. Não era roubo nenhum. Então, quando a galera vai, a galera sabe da existência do imposto, sabe da obrigatoriedade do imposto. Esse imposto valia para o pau-brasil, valia para as drogas do sertão, na região amazônica, valia para qualquer produto, fruto de extração natural. E o ouro era um desses casos, era extração. Então se pagava. Então não havia roubo nessa relação. Havia um acordo pré-estabelecido, antes mesmo do ciclo do ouro. Quem for para lá sabe que vai ter que pagar. Aí deu um monte de problema, porque um monte de gente que foi não queria pagar, né? Porque é diferente você pagar 1/5 do valor de castanha do Pará de 1/5 do valor de ouro, né? Quando você soma lá e vê a quantia que isso representa, meu Deus do céu! O ouro, imagina, você encontrou 1 quilo de ouro no ano. Maria, vai ter que dar 200 gramas. Você tem que dar 200 gramas. Quanto que isso vale? É diferente de você dar 200 gramas de castanha do Pará. Não tem comparação de valor. Sim. Entendeu? Aí isso que assustava. Por isso que teve treta na época. Teve muito problema na época. Teve revolta. Quando Portugal tentou... Tinha sonegação pra caramba. Quando Portugal tentou, né,
resolver esse problema da sonegação, pô, revolta em Minas Gerais, revolta de Vila Rica lá em 1720, foi para não pagar esse imposto. Imposto que a galera sabia que tinha que pagar. Mas na hora que fazia o cálculo, mano, e via quanto você deixou para Portugal, aí, caramba, aí que é o que a galera assustava. Esse era na hora de fazer a conversão, era muito alto. Tá, mas aí que essa galera pagava... Que essa galera que eram os portugueses nessa época. Portugueses. Já tinha holandeses. Não. Na época do ouro, não. Tinha gente que vinha de Portugal. Houveram casos de portugueses que vieram só para o ciclo do ouro. Mas a gente está falando de 1720. Tá. Já tem gente vivendo no Brasil de quinta, sexta, sétima geração de brasileiro mesmo. Assim, pessoa que tinha nascido aqui. Então a gente está falando de brasileiros que vão para Minas Gerais... para buscar ouro. Muita gente saiu de São Paulo, que já era uma cidade na época, do Paraná mesmo, que o ouro do Paraná já estava acabando, então a galera foi para lá. Do Nordeste, que naquela época o Nordeste açucareiro era a região mais povoada do Brasil, muita gente desceu, chance de enriquecer, né? Cara. Então, assim, a gente não está falando mais de portugueses. A gente já está falando de 220 anos depois do descobrimento. Tempo, né, quantas gerações de pessoas já nasceram aqui? Muita gente já se reconhecia como daqui. Português era o tataravô do cara, sabe? Muitos nem falavam português direito. O idioma falado no Brasil era muito mais indígena do que o português. Mistura, né, era uma mistura. Naquela época ainda havia essa questão da língua geral, né? Do idioma indígena ser falado. Então tinha gente que se reconhecia muito mais como dessa terra como de Portugal. Por isso que rolava essa insatisfação. Porra, estamos pagando um monte de imposto. Né? Nem sabemos para onde vai esse dinheiro. Nunca vimos o rei, porque o rei nunca nem visitou o Brasil, nunca nem veio aqui visitar. E aí a gente paga para sustentar esse rei. Quem que é esse rei? Não sei o quê. Onde vai essa riqueza? Então, se você remontar lá atrás, já havia um sentimento de roubo naquele momento. Mas muito mais porque eles olhavam o número e falavam assim, porra, para onde está indo isso? Do que um questionamento do tipo, Portugal está roubando o Brasil. Esse questionamento não havia. Existia. Não. Havia o sentimento de alguém está me roubando, mas ainda não envolvia sentimento de nacionalidade, nem de pátria, nem de nada naquele momento. Que massa. Porque não existe a ideia de Brasil. É simples assim, não existe. Não, e é muito legal falar isso, né? Porque a gente desconstrói muitas ideias, tanto, pelo menos para mim, né? Eu que, assim... conheço talvez muito pouco da história comparado ao que você sabe, né? Pô, cara, que aula, né? Que é interessante a gente legal, saber disso, né? É interessante demais, porque a gente acaba entendendo de fato assim as coisas. E também as pessoas que talvez, muitas pessoas que acompanham a gente aqui no canal, né? Muitos que estão querendo ir para Portugal, muitos portugueses que acompanham a gente aqui também, que talvez nem sabem, ou que talvez sabem pela metade, que é muito legal a gente saber disso, né, cara? Eu acho que quem conhece a história... É meio clichê, mas tende a entender o presente e não repetir os erros aí que a gente talvez já sofreu no passado. Aqueles clichês verdadeiros, né? Aqueles clichês que a gente repete, mas tem um fundinho de razão. Mas tem, cara, mas tem. Mas também para não deixar o vídeo muito longo, Thales, porque eu acho que é um tema que é muito interessante, né? Eu acho que a gente poderia ficar aqui falando um tempão, né? E aí, Nossa Senhora. Acho que a gente podia até fazer, quem sabe... Quando eu falei dessa questão, eu falei justamente porque tem muita gente que vem aqui nos vídeos e fica falando, comentando e tal. E assim, o meu objetivo no canal, aqui nos vídeos, é ser o mais sincero possível, né? Não ter medo dessas críticas e tal. Por isso que eu chamei você, mas eu não imaginei que dava para falar tanta coisa. Nossa Senhora. Dava pra gente... avançar muito mais, né? Só que aí que tá, né? Eu acho que daí fica longo, daí acaba ficando muito cansativo o vídeo. Bom, e eu queria te agradecer, cara. Agradecer pela sua presença aqui, por essa aula, né? E o vídeo já ficou bastante extenso. A gente poderia talvez marcar outro tema. Quem sabe uma live, falar sobre, né? Uma live falando sobre isso. Tem bastante coisa que dá pra falar. Cara, e assim, falar que foi muito legal mesmo saber disso. Para mim foi, olha, maravilhoso. Eu que agora sou um português, não sei se você sabe, mas eu sou um português. Sabendo. Agora chegou meu passaporte hoje, né? Eu nem vou mostrar aqui para não ficar achando, né? Ficar me achando e tal. Mas chegou hoje meu passaporte. Agora sou um português aí, na verdade não sou raiz, né? Raiz eu falo que é só o Miguel, porque o Miguel nasceu em Portugal. Mas eu sou um português agora e é isso, cara. Eu queria te agradecer. Agradecer
os seus estudos, primeiramente, a sua participação aqui, sua dedicação aí à história, que eu sei que é grande. Muito obrigado, agradeço eu, Júlio. Obrigado pelo convite. Precisando, saiba que estou a dispor, ao seu dispor. Olha, e cara, vamos fazer mais, é legal, adorei a experiência, segurou? Obrigado, adorei. Gostou? E precisando, tamo aí. Tá, valeu. Tá? E a ideia é essa, cara, a ideia é de fazer um vídeo mais diferenciado, assim, uma espécie de conversa, tá? Um bate-papo, que fica uma coisa leve, tranquila, ao mesmo tempo com bastante conhecimento que você trouxe aqui hoje. E descontraído, cara. Para quem tá assistindo, pode ficar lá vendo em casa, assim, sem se preocupar, não é mesmo? Isso aí. Então valeu, olha. Obrigado aí que você que assistiu até agora. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva aqui no canal e nos acompanhe até o próximo vídeo. Valeu? Tchau, tchau. Valeu.